Seja bem-vindo à quarta aula do curso de Introdução à Programação em Pascal. Nessa aula a gente vai falar sobre procedimentos e funções, mas antes de começar, vamos resolver um exercício que tinha ficado da aula como sugestão da aula anterior. Aqui na aula 3, a gente tinha deixado esse exercício, isso aqui como exercício. Aqui no README, isso aí, eu preview. A ideia é calcular o índice de massa corporal utilizando essa fórmula aqui. E dependendo do resultado, a gente precisaria classificar o indivíduo em uma dessas categorias. Você pode resolver esse problema utilizando as estruturas de controle e as variáveis que a gente já aprendeu, os tipos de dados que a gente já aprendeu. Naturalmente, muitas maneiras diferentes de resolver isso aqui são possíveis. Eu vou mostrar uma solução para servir de guia, mas se você chegou a um programa diferente, não tem problema, tá? O importante é que você implemente a lógica corretamente e que o programa esteja correto, ele funcione. Então, o que esse programa, como é que ele funciona? Bom, nenhuma novidade aqui. Aqui a gente começa declarando. Vou dar um pouco mais de zoom. A gente começa declarando o cabeçalho do programa e as variáveis que a gente vai utilizar. Uma variável para o peso, uma para a altura e uma para o resultado. Começamos o programa em si, escrevendo um pequeno prompt, né, dizendo o que ele faz, que é uma calculadora de IMC, e peço para o usuário informar o peso em quilos. Na sequência, leio o valor que ele digitar aqui na minha variável peso. Na sequência, peço para informar a altura e leio o valor que ele digitar dentro dessa variável que chama altura. E aqui eu faço o cálculo. Olha, o que eu estou dizendo? O valor, preencha, né, atribua a variável resultado, o resultado desse cálculo aqui. Ele vai pegar o conteúdo da variável peso e dividir pela altura vezes a altura. Por quê? Porque na nossa fórmula a altura está elevada ao quadrado. Então, o número ao quadrado é ele vezes ele mesmo. Como a gente ainda não aprendeu uma função específica para isso, né, e é um cálculo muito simples, a gente pode utilizar parênteses, assim como na matemática, para garantir a ordem das operações. Então, primeiro ele vai multiplicar a altura pela altura, ou seja, ele vai levar a altura ao quadrado, e depois ele vai pegar o resultado disso e dividir pela variável peso. Tá? Você pode imaginar esse agrupamento de parênteses, mas ele é redundante nesse caso, não precisa, só dificulta um pouco a leitura. Isso aqui é mais que suficiente para a linguagem Pascal. Bom, uma vez calculado o resultado, eu preciso exibir. Então eu digo, olha, posso até colocar write ln aqui, para não ficar tudo numa linha só. Eu vou dizer para o usuário, olha, o seu MC calculado é o valor da variável resultado, eu quero que ele exiba com 4 dígitos e use com 4 espaços e use 2 desses espaços para mostrar os valores da casa decimal. E segundo é um ponto, porque eu quero que encerre aquela frase com um ponto. E agora vem a parte interessante. Eu já calculei o resultado, eu já calculei o IMC dele. E com base do IMC e conhecendo a tabela do exercício, eu tenho uma visão melhor aqui. Open Preview. Eu já posso deixar lado a lado aqui,
fica mais fácil a gente enxergar. Bom, eu já posso classificar esse usuário, né, em função do seu IMC. Como? Utilizando comandos if encadeados. Então, o que o if faz? Ele vai responder uma pergunta com sim ou não. Uma pergunta uma proposição, né? Lembra da lógica proposicional? Pode ser falsa ou verdadeira. Isso aqui a gente chama de expressão booleana. Então, o if ele vai avaliar uma expressão booleana e, dependendo do resultado, ele faz uma coisa ou outra. Então, aqui a gente começa, olha, se ele está abaixo do normal, se o MC é menor do que 18,5, tem até um errinho aqui, eu coloquei menor ou igual, só menor, então eu escrevo, né, se o IMC está abaixo de 18,5, então escreva, você está com peso abaixo do ideal, segundo a nossa tabela aqui. Se não o quê? Se o resultado for maior ou igual a 18,5, eu vou fazer uma outra avaliação, né? Eu vou checar a próxima linha. Olha, ele está entre 18,5 e 24,9. Se estiver, eu escrevo, você está com peso normal. Como assim entre um e outro? Ora, eu já chequei que ele é menor que 18,5, certo? Logicamente, ele tem que ser maior ou igual a 18,5. Então, essa avaliação, esse questionamento aqui, ele fica implícito. Eu não preciso checar de novo. Basta que eu cheque o 24,9. Então, essa linha aqui diz isso. Olha, se o resultado está entre 18,5 e 24,9, então escreva, você está com peso normal. É o que nos diz a tabela aqui. E eu continuo. Se não, qual é o próximo caso? É o caso da faixa entre 24,9 e 29,9. Então, se não, eu checo se o resultado está entre 24,9 e 29,9. Se estiver, eu escrevo, você está com sobrepeso. Se não, eu vou para o último caso. Ora, eu já testei todos os outros casos. Eu não preciso de um outro if aqui. Basta que eu informo para o usuário que eu sei que ele está com obesidade. Então, novamente, você pode ter chegado a uma resolução ligeiramente diferente, tá? Uma organização ligeiramente diferente, mas se o resultado está correto, se ele calcula corretamente o IMC, você pode entender que foi um sucesso. Agora, vamos compilar e ver se isso aqui realmente funciona. fpc imc.pass, compilou, vamos executar o IMC. Informe o seu peso em quilos. Eu peso 80 quilos aproximadamente, 80,2. Informe a sua altura em metros, 1,80. Olha, o seu IMC é 24,75 e eu estou com o peso normal. Será? 24,75. Está dentro dessa faixa. Está entre 18,5 e 24,9. Então, entendo que o meu programa está correto. Bom, até aqui a gente escreveu alguns programas utilizando estrutura de descontrole e variáveis e alguns poucos comandos da linguagem Pascal. Se você fez os exercícios, você pode ter notado que os programas estão começando a ficar difíceis de ler. Quanto mais variáveis a gente utiliza, mais
extenso fica o código e você tende a ter blocos repetidos. É justamente nesse contexto que surge a ideia de procedimentos. Imagine que um procedimento é um conjunto é um bloco de código que você pode dar um nome para aquele bloco de código e executá-lo quantas vezes você quiser, sem ter que duplicar aquele código. Então, eu vou criar um novo arquivo aqui que eu vou chamar de procedimento proc.pass. Tá? Quando a gente inicia um programa, a gente tem aqui a estrutura básica do programa, né? Program, eu vou chamar de proc, e eu tenho um begin e um end. Dentro do begin e o end, eu ponho os meus comandos, certo? Entre o begin e o end, a gente define um escopo. Então, aqui dentro, eu posso digitar uma série de comandos, certo? Agora, quando isso começa a crescer, como eu havia falado, pode ser que fique complicado e você quer reutilizar esse procedimento em alguns cenários. Vou te dar um exemplo. Vamos dizer que eu tenha aqui um cabeçalho do programa. Write ln. Eu tenho aqui um separador, tenho outro separador, e aqui no meio eu tenho, sei lá, meu programa. Incrível. Meu programa incrível. Tá aqui. Que esse... Tentar centralizar isso aqui. Meio no olhômetro. E o meu programa só faz isso, certo? Você dá aqui na aula, na pasta 4. Vamos compilar esse programa. fpc proc.pass e executar logo na sequência. Então tá aqui. Meu programa é incrível. Opa, sempre salvar com o TF8 com bom. Então, meu programa é incrível. Uau, legal. Eu tenho aqui o meu programa incrível que não faz nada além de escrever isso aqui na tela pra gente, tá? Agora eu suponho que eu quero escrever isso aqui 10 vezes. Eu posso vir aqui e repetir 10 vezes, copiando e colando. Eu posso colocar isso dentro de uma estrutura de controle. Lembra do for? Vamos dizer que eu vou declarar o var. Eu tenho i do tipo inteiro. For i começando em 0 até 10. 1 até 10. Faço o seguinte, do begin end. E isso funciona. Eu vou ter o meu programa incrível sendo exibido 10 vezes aqui na tela. Legal. Mas eu posso abstrair isso aqui, esse conjunto de comandos, e atribuir um nome a ele. E essa é a ideia do procedimento. Então vamos lá. Eu vou chamar deixa eu tirar isso aqui, vamos tirar tudo isso aqui, ok? Eu vou dizer, olha, declare para mim um procedimento, em inglês procedure, e eu vou chamar de cabeçalho, ponto e vírgula, e ela começa aqui e termina aqui, ponto e vírgula.
Veja, nesse momento eu agrupei esses comandos dentro de um escopo definido pelo BeginEnd e chamei isso de cabeçalho. Diz que este procedimento se chama cabeçalho. Agora eu posso vir aqui e simplesmente chamar a minha função cabeçalho. Isso aqui vai fazer o meu programa se desviar para cá, executar esse conjunto de blocos e voltar para cá. Vamos ver? Isso aqui deve exibir um cabeçalho. Legal. E agora eu posso chamar isso quantas vezes eu quiser. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes. Isso vai exibir o meu cabeçalho 6 vezes. Legal. Agora eu posso vir aqui e dizer, olha, me dá uma variável do tipo inteiro. Integer. E para ir de 1 até 10, faço o seguinte. Chame o meu procedimento cabeçalho. Isso vai fazer o meu cabeçalho ser exibido 10 vezes. Então, qualquer grupo de comandos, de blocos de comandos que você vai repetir, você pode utilizar, transformá-los em um procedimento, em uma procedure, e chamá-lo em um determinado ponto do seu programa quantas vezes você quiser, né? Cada vez que ele encontrar o nome de um procedimento seguido de um ponto e vírgula, ele vai entender que isso é um novo comando da linguagem. Criar um procedimento é de fato criar um novo comando disponível para o seu programa. E como é que ele executa esse programa? Ele vem aqui linha a linha. Chegou aqui, encontrou essa estrutura de repetição, iniciou um novo bloco, um novo escopo. E aqui a primeira coisa que ele vai fazer nesse escopo é chamar, executar esse comando, chamar esse procedimento. Então ele vai desviar para cá e vai executar um a um aqui. Quando terminar, ele volta para o ponto em que estava. Então, esse exemplo é simples de propósito, mas utilizando-se de procedimentos, você pode criar de fato novos comandos na linguagem. Tá? Uma coisa a notar é que os procedimentos eles não retornam nenhum valor. Eles simplesmente agrupam, executam um conjunto de códigos, mas não retorna nada. Agora, parecido com a ideia de procedimentos, eu posso criar funções. Uma função é muito parecida com um procedimento, com a diferença que ela pode retornar um valor. Como assim? Eu vou criar um novo comando, que é uma função, que vai me dizer um quadrado. Área, vamos dizer uma área. Uma área do retângulo. Área rect. Certo? Como é que eu calculo a área de um retângulo? Eu preciso da base e preciso da altura. Então, eu vou dizer que a minha função ela aceita um valor chamado base, e esse valor é do tipo real, e ela aceita também um valor para minha altura do tipo real, e que ela vai retornar um valor do tipo real, e que ela começa aqui e termina aqui. Uau! Que bagunça, né? Mas vai ficar claro. Lá na matemática, como é que a gente calcula a área de um retângulo? A área do retângulo é a base vezes a altura.
Então, aqui eu vou dizer, olha, o resultado desta função vai ser o resultado da base vezes a altura, certo? E agora, a partir desse momento, eu posso utilizar essa minha função. Como? Olha, eu vou dizer aqui que eu tenho uma variável a do tipo real. E aqui no meu programa principal, eu quero calcular a área de um retângulo qualquer. Eu vou dizer que a área vai receber o resultado da execução da função que eu acabei de criar, que se chama área rect. Assim como o procedimento, eu executo a função chamando o nome dela, declarando o nome dela. Só que na minha função, eu vou passar parâmetros. Eu passo parâmetros como? Abrindo aqui, passando eles em parênteses. Então, o primeiro parâmetro da minha função, a área do retângulo, é a base. Vamos dizer que eu tenho uma base de 10.0 e que a altura é 10.0 também, fica fácil conferir. E agora eu vou exibir para o terminal a área desse retângulo. Então, write line área igual ao valor da variável a com 5 dígitos e 2 casas decimais. Vamos ver o que acontece. Às vezes eu estou result. Perfeito, perfeito. Existem alguns dialetos da função Pascal e aqui a gente está utilizando um dialeto padrão do Free Pascal. Tá? O modo padrão de retornar um valor de uma função é atribuindo o valor de retorno a uma variável que tem exatamente o mesmo nome da área rect. Em alguns dialetos do Pascal, a gente tem uma variável chamada result implícita. Tá? Tem como a gente habilitar isso via diretivas do Free Pascal, mas por enquanto vamos utilizar o jeito mais padrão. É até um pouco mais fácil de entender, de ler, se você imaginar. Olha, eu tenho uma função chamada área rect que recebe um valor chamado base e um valor chamado altura e devolve um número real. E aqui eu estou dizendo, olha, o valor da função vai ser a base vezes a altura. E aqui a gente chamou essa função e atribuiu o resultado dela a uma variável. Então, o que eu disse? Olha, atribua a variável a o resultado da função área rect, passando para ela 10 de base e 10 de altura. E aqui ele exibiu para mim, olha, a área é igual a 100. Então, a gente tem essas duas maneiras de criar novos comandos, entenda-se assim por enquanto, para o seu programa. Além dos comandos padrão da linguagem Pascal. A gente tem os procedimentos, onde a gente agrupa blocos de códigos que a gente pode reutilizar. E a gente tem as funções, que você também pode agrupar blocos de código, mas além disso, você pode retornar o resultado de algum cálculo e utilizar isso no seu programa como se fosse um comando nativo da linguagem. Bom, nesta aula eu queria introduzir esses dois conceitos de procedimento e função. No repositório do Git tem esse README
com o resumo dessa aula e alguns exemplos de como declarar e de como utilizar, ok? Muito obrigado e até a próxima aula.